Boa tarde, boa tarde a todos. Prometemos que traríamos alguma atualização, teremos uma certa aula, mas embora tenhamos desaparecido bastante, mas já voltamos. Trazemos cá nós a aula do diagnóstico laboratorial da tuberculose. Lembrar que nós temos aqui as duas técnicas mais usadas, que é a técnica de PCR e a microscopia, né? Então, o que será primeiramente a tuberculose, né? Já sabemos, lá tanto se fala que tuberculose seria, neste caso, uma doença infecciosa, contagiosa e transmissível. Então, que tem como, eh, neste caso, os órgãos mais afetados por essa doença, neste caso, são os pulmões, né? Isso não lhe tira, neste caso, a característica ou a questão dele afetar outros órgãos, mas quando se fala de tuberculose, os órgãos que de forma primária são afetados, neste caso, são os pulmões, por causa da sua via. Então, o que causa então a tuberculose? É, neste caso, a micobactéria, né? O Mycobacterium tuberculosis, ou então mais conhecido como bacilo de Koch, né? Então, o que realmente vai nos dizer quais são os sintomas, né? Os sintomas e os sinais dessa doença. Vamos poder perceber através da tosse seca, ou seja, a tosse que pode ser seca, assim como produtiva, a sudorese noturna, o emagrecimento, o cansaço, né? Então, como é que realmente essa doença vai ser transmitida, né? Como é que pode passar de um indivíduo para outro? Então, imaginemos que nós temos um indivíduo infectado com essa bactéria, o que é que acontece? Então, ele pode lançar, durante, neste caso, a fala ou ao tossir, lança neste caso, esses espiros que vão contendo lá alguma concentração bacteriana. Então, um indivíduo que esteja saudável vai inalar esses bacilos e vão começando o processo, né? O processo de se multiplicar, né? Nesse novo indivíduo, vão se instalando lá e, consequentemente, assim estão a instalar o que? A doença, ok? Agora, como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Como é que o laboratório se posiciona quanto a isso? Nós temos o teste rápido molecular, que chamamos, usamos em cima, neste caso, da CFID, ou CPID, sei como é que devemos pronunciar isso. É, Neste caso, o GeneXpert, o mais famoso, o GeneXpert. Temos também a cultura para micobactéria. Temos também o exame por imagem, que é a radiografia de tórax, isso já é do outro setor, da sanitária, não a nível do diagnóstico laboratorial, não. E temos também o controle. Como é que a gente vai fazendo o controle? Nós já temos um indivíduo que já confirmamos que ele tem um bacilo, está sofrendo de tuberculose. Agora, como é que nós vamos fazer o controle desse indivíduo? Nós vamos fazer o quê? Através da baciloscopia. Lembrar que antigamente usava-se, neste caso, baciloscopia como meio de diagnóstico, mas ultimamente tende-se a eliminar a baciloscopia como uma medida diagnóstica, ok? Caso a gente esteja num sítio que não há condições mesmo, não temos condições nem para mandar as amostras para a unidade vizinha, aí claramente teremos que preparar as amostras e fazer a baciloscopia. Mas a recomendação é de se fazer exame de GeneXpert como, neste caso, uma medida, alguma técnica de rastreio, né? E a baciloscopia já passa para o controle. Isso por quê? Por causa da qualidade dos dois exames, da especificidade, ou seja, da sensibilidade desses dois exames. Neste caso, o exame, neste caso da baciloscopia, tem uma sensibilidade muito baixa comparando com o exame de GeneXpert. Então, para dizer que numa situação em que eu tenho uma quantidade Y de bactérias na amostra, a baciloscopia pode dar negativo, enquanto que o GeneXpert pode dar positivo, ok? Então era só mais ou menos esse pequeno comentário. Tanto por causa dessa confusão, é normal você ainda nas unidades sanitárias receber uma requisição
com esse confronto. A pessoa vai assinalar ali diagnóstico, depois vai assinalar um tipo de exame, vai assinalar baciloscopia, o que está errado. Tem que assinalar diagnóstico, depois vai para o clínico expert. Se for controle, vai assinalar baciloscopia e vai assinalar se o primeiro ou segundo mês por aí, né? Então já existe lá o formulário preparado, né, bem padronizado. O MISAL já fez essa atividade. Então, vamos continuar. Realmente, o que é que eu preciso? Que tipo de amostra eu preciso? Sabendo ou partindo do pressuposto de que a amostra seria, digamos, um material ou uma parte de um tudo, neste caso, parte do organismo, nós vamos retirar para poder diagnosticar. Ok? Então, as amostras podem ser pulmonares, também falta expectoração, lavado gástrico, lavado brônquico, ok? Também podem ser extrapulmonar, ou seja, amostras que já não têm, não estão ligadas, neste caso, aos pulmões, né? Temos essas amostras aí e temos ainda essas situações que nós temos que observar sempre que formos a falar de uma amostra. O que é que deve conter? Qual é a característica real de uma amostra que a gente deve usar no diagnóstico da tuberculose? E não só no diagnóstico da tuberculose, isso é na componente garantia de qualidade, temos que lembrar disso, né? Em qualquer exame que formos realizar no laboratório, temos que observar esses critérios, ok? Então, na fase pré-analítica, né? Ok. O local da lesão, a amostra tem que ser retirada do local da lesão. Eu não vou investigar, ou neste caso, investigar a tuberculose, como se não bastasse. Dizer que estou a pesquisar, digamos, tuberculose pulmonar, depois de usar uma amostra de sangue. Não faz sentido absolutamente nenhum. Então, a amostra tem que vir do local da lesão, é nesse sentido. Temos também a quantidade suficiente. Cada dengue tem a sua quantidade ínfima, ou seja, a quantidade mínima que nós temos que usar. De repente a dengue diz que temos 2 ml como quantidade mínima e você vai trazer 1 ml. Aí não temos como fazer diagnóstico de qualidade. A probabilidade do teste dar erro é bem maior. Temos recipientes adequados. Geralmente o laboratório passa recipientes de colheita, né? Frascos de boca larga, e depois damos instruções ao paciente para chegar em casa, fazer a coleta da amostra. E se trouxer a amostra no dia seguinte, no recipiente que não foi aquele que oferecemos no dia, neste caso anterior, aí não temos como receber a amostra, não temos como processar. Ok? Não temos como receber e tratar, né? Para que fique bem claro. Vamos receber a amostra, vamos descartar, né? E vamos passar ao outro recipiente, vamos dar de novo as instruções, vamos pedir para o paciente seguir como deve ser as instruções que teremos dado. A identificação, a conservação, o transporte, todos estes elementos devem ser de forma ideal. A identificação. Se escreve, por exemplo, um nome, e, por exemplo, escreve Eldon Fernando, na amostra, no tubo, na aquisição, escreve Eldon em tubo, quem me garante que é a mesma pessoa, neste caso? Aí estamos a falar realmente daquelas amostras que vêm com os agentes, né, provavelmente de saúde, que vão cuidando dessa componente de coleta de amostra, né, como costumam chamar de oficiais de dose, né, oficiais de dose, costumam fazer essa atividade. E nós também, como profissionais de laboratório, como analistas clínicos, temos essa obrigação de fazer essa observância, ok? Fazer uma identificação correta. É possível que o colega que esteja na recepção faça uma identificação e quem já está na bancada, no setor, encontra esses problemas, não tem como prosseguir. Isso já fica feio. O laboratório que recebeu fez mal a identificação, e isso já é um problema grave. Temos também a conservação. Se não conservamos como deve ser, também isso vai comprometer o diagnóstico. O transporte, ok? Então, vamos ganhando aqui o tempo, vamos também escutar de rejeição. Gestão é escutar de rejeição. Se tudo que for contrário a isso que nós estamos a ver aí, então essa amostra é elegível, neste caso elegível, elegível de ser descartada, ok? A baciloscopia. O que seria realmente a baciloscopia? Ok? Então, a baciloscopia, essa palavra vem da palavra bacilo, né? Que é uma técnica de pesquisa de bacilo através da microscopia. A fusão dessas duas técnicas, microscopia e o bacilo. Ok? Então, estamos a falar de pesquisa de bacilo ácido resistindo, o famoso BAR. Então, trata-se de uma técnica simples, de fácil execução, tem uma acessibilidade baixa, de 25 a 65%. Ok? Então, se a gente for a comparar isto com a cultura, por quê? Porque uma amostra que contenha uma quantidade bem ínfima, se eu fizer a sementeira, a probabilidade de dar positivo é bem maior comparando com a probabilidade de dar positivo se eu usar a baciloscopia. Isto por quê? Porque na sementeira eu vou semear a amostra, né?
no meio de cultura, vou semear a amostra e vou esperar o tempo necessário para poder verificar se terá havido algum crescimento bacteriano ou não, verificar se houve formação de colônias ou não. E certamente, se tu semeias a amostra, ou se semeamos a amostra em um meio correto e em condições corretas, tudo como deve ser, fazendo tudo como deve ser, a probabilidade de crescer o bacilo existindo na amostra é maior. Enquanto que aqui, na microscopia, aqui a razão pela qual a recomendação é de serem dois técnicos no mínimo a fazer a observação da mesma lâmina. Agora, se você prepara a lâmina via microscópio, é possível você não conseguir ver o bacilo, dizer que a lâmina é negativa, enquanto que o outro colega ele pode chegar, sentar e conseguir observar. Continuando, nós temos, como podemos ver aí, para este método nos dar resultados positivos, é preciso que a amostra contenha 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro neste caso, da amostra, ok? Então, já esse motivo que faz com que seja ou tenha uma sensibilidade bastante reduzida, ok? E quais são realmente os passos básicos da execução dessa técnica? Nós temos três passos básicos. Nós temos a execução do esfregaço, a coloração e a leitura microscópica. Então, como é que realmente a gente, quais são os materiais que nós vamos precisar? Vamos precisar de lápis de diamante. Nós temos duas situações. Temos aquelas lâminas que têm aquela parte fosca, por baixo, que dá para realmente escrever com lápis de carvão. E temos aquelas lâminas que só tem aquela parte de vidro, não tem nem sequer uma parte fosca. E aí já usamos, neste caso, as lâminas, ou seja, o lápis de diamante, para poder rotular, né? Ou seja, codificar as lâminas. Temos papel de toalha, né? Ou papel que aqui, o gás, e temos que ter pinças, lamparina, para fixação e tal. Lâminas novas, limpas, vamos desgordurar, neste caso com álcool absoluto. Então, e tantos outros materiais aí que não importa dizer, só parar o vídeo e para ver os materiais. Vamos ganhar tempo. Os reagentes que eu vou precisar, quais são? Vou precisar de hipoclorito de sódio, vou precisar também de álcool a 70%, vou precisar também de soluções de coloração, vai depender do método. Então temos Zilneysen e auramina O, ok? Zilneysen e auramina O. Então, temos que preparar o ambiente de trabalho. Como nós vamos preparar? Nós vamos fazer a desplamação primeiro, vamos aplicar o hipoclorito, vamos deixar atuar por um período de 10 minutos. Por exemplo, após esse período, vamos, neste caso, já usar o álcool. Vamos colocar ali vamos colocar gás e o papel de toalha e vamos adicionar, neste caso, essas soluções. E como é que a gente vai preparar a lâmina? Primeiramente, nós vamos chegar já com a lâmina em condições, estamos a falar de uma lâmina já desgordurada, né, em álcool absoluto, uma lâmina nova, limpa e desgordurada. Então, vamos fazer o quê? Vamos partir a zaragatoa ou palito de madeira ao meio. Depois disso, nesse caso, temos casos de palito de madeira, mas temos casos de pinça metálica, que raramente se usa em laboratórios de baciloscopia, raramente se usa, ultimamente usa-se mais os palitos. Então, no caso de ança metálica, usa-se lá um recipiente que contém areia, depois adiciona-se lá o hipoclorito, então para poder, neste caso, mergulhar a ança, onde naquela areia que contenha neste caso, o álcool a 70%. Então nós vamos retirar a ança de areia e vamos realizar na lamparina. Então, significa que vamos retirar a ança e vamos levar essa ança à lamparina, neste caso. E levando a lamparina, vamos deixar até ficar vermelho, né? Até ao rubro, ok? E depois vamos deixar arrefecer. Não podemos soprar, né? Não podemos soprar. Senão estaríamos a voltar a contaminar a ança, né? Não teríamos feito nada dos fios evitados e multiplicaríamos por zero. Então, depois disso, vamos introduzir a ança ou a nossa zaragatou no escarador
vamos procurar aquela parte que esteja mais, que a amostra esteja mais mucopurulenta, né? Que é a amostra de qualidade para podermos coletar, ou seja, vamos levar aquela parte e vamos fazer, neste caso, o esfregaço. Como é que esse esfregaço vai se fazer? Vamos fazer o esfregaço no centro e vamos fazer na dimensão de 2 por 1, 2 centímetros por 1, fazendo, neste caso, o esfregaço de forma oval, ok? Vamos fazer o esfregaço e vamos fazer, neste caso, desta maneira para as restantes amostras. Então, essa é a técnica de preparação de esfregaço. E temos que também ter as amostras de controle de qualidade, não podemos esquecer isso, de modo que a gente possa validar, né, neste caso, o nosso microscópio, né, que esteja em altura, para poder fazer a observação. Temos que observar algumas lâminas que a gente saiba que contém lá já os bacilos, né? Temos que fazer essa observação antes de trabalharmos com as amostras do paciente. E temos que deixar a lâmina secar a temperatura ambiente. Por mais que a gente esteja com pressa, até que nível nós não podemos secar as lâminas com o secador de lâminas, nem podemos levar essas lâminas ao sol. Temos que sempre deixar as lâminas secar à temperatura ambiente. Como já havíamos comentado lá, que os reagentes vão depender da técnica que nós vamos usar. Nós temos o método de Zell-Nielsen, temos o método também de Auramina O. Então, portanto, nessas duas técnicas, é somente um reagente que geralmente faz a diferença. E nesse caso, o tempo em que nós vamos deixando esses reagentes que fazem uma pequena diferença. E, como é que, qual é o princípio desta técnica de Zillness? Então, esta técnica vai se basear na capacidade que os bacilos têm de fazer o quê? De reter, neste caso, a fucsina, né? A fucsina depois de ter se corado, ok? A lâmina. Ou seja, no momento que a gente coloca a fucsina por cima da lâmina, neste caso no suporte de coloração, então os bacilos têm uma capacidade de reter este corante ou esta fucsina, de modo que mesmo a gente aplicar um álcool ácido depois, ele não descora, ok? Então, este é o princípio básico que esse método usa. Temos que perceber mais ou menos isso. Então, ele não se deixa descorar com a aplicação do que? Do álcool ácido. Então, acontecendo isso, e esses bacilos ao microscópio, eles vão se apresentar com esta coloração que estamos a dizer, vão tomar a cor do corante quando formos já a um microscópio, ok? Então, como é que é o procedimento então de fazermos essa coloração? Nós vamos colocar as lâminas no suporte, e o enxergado tem que estar virado para cima. Então, nesse lote de lâminas, temos que também incluir lâminas do controle de qualidade positivo e controle de qualidade negativo. Significa lâminas que têm bacilos e lâminas sem bacilos. Vamos ter lá também, vamos cobrir essas lâminas com fucsina filtrada a 1%, né? Que é o nosso corante esse que vai, nesse caso, que vai curar os nossos bacilos. Então vamos cobrir e depois vamos aquecer as lâminas de forma lenta. Vamos pegar as lâminas com uma pinça, ok? Pegamos a lâmina com uma pinça e vamos passar, né? Ok? Vamos passar por cima, né? Da chama, né? Vamos passar por cima da chama até a emissão do vapor. Então, não podemos deixar até o reagente ferver, né? É só, basta começar a ser um pouco de fumo, tiramos a lã, ok? Estaremos a fazer corretamente a técnica. E depois disso, vamos posicionar as lâminas novamente no suporte de coloração e vamos deixar durante 5 ou no máximo 7 minutos a fazer a coloração ou a correr, né? A nossa lâmina. Então, após isso, nós vamos fazer uma inclinação, vamos inclinar a lâmina, inclinando a lâmina no sentido de despejar, ou seja, será despejar, né? De desprezar o corante que estará por cima das lâminas. Vamos desprezar o corante, né? E neste caso, vamos lavar com água, fazendo um movimento de aplicar a água na parte anterior, né? Se digo anterior, mas a parte lá mais para nós, vamos aplicar a água, a parte onde vamos rotular a lâmina, né? Vamos aplicar a água e vai escorrer até mais lá neste caso, no fim da lâmina, ok? Da parte anterior para a parte posterior, para a parte
superior. Vamos aplicar a água e vai escorrer aquela água. Escorrendo aquela água, vai lavando a lâmina. Ok? Então, vamos fazendo esta técnica desta maneira. E vamos manter essas lâminas inclinadas, removendo o excesso de água. E depois disso, vamos cobrir essas lâminas com o quê? Com a solução de álcool ácido a 3% ou simplesmente ácido sulfúrico a 20%. Então, aí já tem de remover o corante. Então, se o bacilo estiver presente naquela amostra, né, naquela lâmina, neste caso, o bacilo não se vai descorar pelo ácido. Então, ele só vai descorar as outras partes que fazem parte do que da amostra. Então, vamos deixar atuar por 2 minutos o álcool ácido. Então, depois disso, vamos fazer a lavagem com água novamente. Vamos cobrir já com azul de metileno. Vamos deixar atuar durante 2 a 3 minutos. Após isso, também vamos fazer uma lavagem com água corrente, né? Conforme já havíamos explicado anteriormente, né? Que vamos vamos colocar a água, né? Vamos aplicar a água naquela parte onde nós teremos feito, nesse caso, a rotulagem, né? Ou a codificação da lâmina. Aplicamos a água vai escorrendo e vai lavando, nesse caso, a nossa lâmina. E depois disso, vamos deixar a lâmina secar a temperatura ambiente, ou ao ar livre. Não deixar secar ao sol, não. Então, depois disso, o que nos resta já é a observação microscópica ou leitura microscópica. Então, para tal, nós teremos que limpar bem as objetivas do nosso microscópio e vamos garantir que o nosso microscópio está sendo mesmo. Vamos observar todas as objetivas, tudo mais, está tudo bem no nosso microscópio e vamos começar com as lâminas, neste caso, do que? Do controle de qualidade negativo e controle de qualidade positivo, de modo a validar o meu microscópio e a validar, neste caso, a minha técnica de coloração. Ok, vamos limpar bem os objetivos do microscópio. Vamos também dando o formulário, dentro do formulário aí só para podermos garantir o controle da manutenção do equipamento. Então vamos registrar, ok? Após isso, vamos fazer o que? Vamos colocar as lâminas de controle positivo na platina. Vamos trocar com objetiva de 10 e ajustar com o parafuso macro, né? E macro, lembrar que é para poder movimentar a platina para cima, né? Para aproximar um bocadinho mais a objetiva de 10. E o micro já vai nos ajudar já a localizar o campo, já sabemos. Então, quando formos a visualizar, vamos poder fazer a leitura, ok? Então, como é que a gente vai fazer a leitura? A gente terá que dividir, nesse caso, o campo microscópio em 4 quadrantes, ok? Vamos fazer 4 quadrantes, dividir do meio, nesse caso, de cima para baixo, e de um lado esquerdo, pode ser de esquerdo para direito, fazendo assim 4 quadrantes, ok? E fazendo 4 quadrantes, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a contagem, ok? Fazemos a contagem em cada quadrante, contamos, por exemplo, no quadrante superior esquerdo. Vamos fazer a contagem e vamos migrar para o outro quadrante e vamos fazendo assim até contar todos os quadrantes. Depois de fazer a contagem em todos os quadrantes, nós vamos somando a contagem desses quadrantes. Lembrar que os 4 quadrantes fazem conjunto, são, nesse caso, ou formam um campo, ok? Um campo possui 4 quadrantes. Então, nós vamos fazer a contagem e vamos fazer o somatório de bacilos que terão sido observados e vamos dividir pelo número total de campos observados segundo a escala. Essa escala foi disponibilizada, neste caso, pela OMS, Organização Mundial de Saúde, e usada, neste caso, para a interpretação dos resultados nesse método. Lembrar que é para esse método, ok? É necessário sempre tomar atenção ou sempre verificar sempre que for uma técnica diferente, senão vai usar a mesma escala para qualquer exame microscópico que for, ok? Então vamos tomar a amostra como negativa ou como resultado positivo se a gente não conseguir ver um bacilo, neste caso em 100 campos que vamos fazer a contagem. E se a gente encontra de 1 a 9, nós consideramos isso de contagem exata. Então, vamos trabalhar com cruzes quando formos encontrar uma quantidade de 10, que vai de 10 a 99, que isso vai equivaler a uma cruz. A quantidade que vai de 1 a 10, né, por 50 campos, percebam a diferença.
10 a 90 em 100 campos, de 1 a 10 em 50 campos, já vai significar duas cruzes. E três cruzes, neste caso, vai significar quando eu encontrar, neste caso, acima de 10 bacilhos em 20 campos. Então, mais ou menos assim como devemos fazer a interpretação. Então, esta é a técnica microscópica que atualmente é tida como uma técnica de controle. Para aqueles pacientes que já estão em tratamento, podemos ver a resposta. E se realmente o indivíduo, ou seja, está em tratamento e vamos fazer a microscopia, o que é que vai acontecer? A probabilidade de a gente encontrar bacilos já fragmentados no campo microscópico é maior por conta do tratamento. Então, os bacilos tendem a apresentar-se fragmentados, né? E já, como havia comentado que a técnica que é mais recomendada para rastreio, ou seja, para o diagnóstico primário, estamos a falar de técnica de Gene-XPER, que é uma coisa, ou seja, que é uma técnica molecular, ok? Que baseia-se na reação em cadeia de polimerase, ou PCR. Nessa técnica, nós trabalhamos com iniciadores, que são chamados de primers, neste caso, no próprio, que já fazem parte do próprio, digamos, do próprio agente, e na nossa amostra ele vai procurar o seu alvo específico, procura o alvo e vai fazer, neste caso, todas as três técnicas de desnaturação, neste caso, anelamento, que é quando o primer vai se ligar a uma área específica do genoma que ele vai selecionar. Após isso, ele vai iniciar neste caso, vai fazer a terceira etapa, que é já a extensão. Então, ele desnatura, tem que subir a temperatura. Sabemos que, neste caso, enzimas a temperaturas altas desnaturam. Embora nós temos lá naquela técnica uma enzima de TAC polimerase que a temperaturas altas mesmo não desnatura. Então, primeira coisa é se fazer subir a temperatura, desnaturamos a molécula. Após isso, passa-se por um processo ou uma fase de anelamento, em que o primer vai se ligar a uma parte específica do genoma. Após isso, inicia uma etapa de extensão, né? Então, vai se estender aquela parte identificada e vai acontecendo esse processo de forma repetida ou em ciclos, ok? Então, eu vou trazer uma aula, vamos deixar aí nos comentários. Se quiserem também, vou trazer essa aula de Genexpert, né? Como é que funciona aquilo, tudo. O que, é que nós temos geralmente naquele frasquinho de reagente, o que, é que acontece quando aquilo chega no equipamento. Praticamente é uma técnica bastante interessante, são eventos bastante interessantes que acontecem dentro daquele frasquinho. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo a falar já de outra técnica da microscopia, que é a uramina O, vão deixar nos comentários, vão dando aí sua sugestão, mas sempre prometemos que voltaremos com essa aula. Vamos trazer outra aula, essa é a primeira parte, eu vou gravar outra parte para finalizar, né? Para poder complementar esta parte, que é a parte dos experts, já com os próprios passos aí bem detalhados. Aqui eu estava a dar um cheirinho, estávamos a dar um cheirinho aqui, forma como acontece, ok? Aqui acho que mas mais ou menos isso, não, nada vejo aqui que pode ter restado, ok? Nada aqui vejo que pode ter restado. Então, mais uma vez, ficar por aqui e quero te convidar para se inscrever no canal, deixar o seu comentário e dar aquele like para nos incentivar, nos dar aquela motivação, aquele abraço que pá, não me pude continuar lá, meu amigo, vamos lá trabalhar e gostava de vos convidar para fazerem parte da nossa instituição. Nós estamos lá localizados, temos Macide, em Xonguene, mas temos também uma outra delegação lá em Magude, que é um Instituto Politécnico Índico. Nós estamos com inscrições abertas, é melhor aproximar mesmo, faça a sua inscrição. Eu vou deixar aqui os panfletos, eu vou fazer a questão de deixar os cursos disponíveis aí, sejam em Magude ou assim como em Xongwen. Então, só nos visitar e faça a sua inscrição, faça parte de nós e juntos vamos trabalhar na formação e vamos trabalhar mesmo, vamos nos formar no sentido de darmos o nosso melhor, atendermos o nosso paciente
com qualidade, com cortesia, ou seja, darmos o atendimento top. Então, isso nós estamos aqui a precisar, é isso mesmo que nós queremos que façamos no campo de trabalho, ou seja, no campo de estágio. eh, Acerca dos cursos mesmo, temos cursos impecáveis. Temos a área industrial, onde você poderá fazer o curso de construção civil. Temos também, ou seja, curso de construção civil, temos também eletricidade industrial, temos também a área comercial e TICs, onde tu poderás fazer o curso de contabilidade, poderás fazer também informática. Temos ainda a área de saúde, onde tu poderás fazer o curso de laboratório e análises clínicas nível médio. Lembrar que é a primeira instituição que está a dar esse curso aqui na província de Gaza. Então, vamos aproveitar esta oportunidade, vamos nos formar, vamos ser técnicos de qualidade. Lembrar que este país, para melhorar, precisa do esforço de cada um de nós. Então, onde tu estiveres, faças o teu melhor. Então, é disso que nós esperamos. E, não esqueça já de Magude. Magude temos lá curso que tem a ver com a agropecuária. Então, se tu quiseres cuidar mais de planos, quer cuidar da nossa sustentabilidade nutricional ou nossa segurança nutricional, assim que é, tu vais até Magude e vais te formar. Então, paramos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.